Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu adorava fazer a barba do meu marido, principalmente quando tomávamos banho juntos. Eu ficava ali debaixo do chuveiro, enquanto ele ia para a frente do espelho se barbear. Às vezes eu pedia: Benê, deixa eu fazer sua barba. Quando estava de bom humor, ele deixava. E foi justamente num desses dias que, de repente, fazendo a barba dele, passei a mão assim no pescoço para esticar a pele e senti que tinha um carocinho, assim um pouco abaixo do queixo. Preocupado, eu perguntei: que caroço é esse aqui, Hamilton? Ele nem se abalou. Sei lá, apareceu assim do nada. Mas desde quando que você está com isso? Ah, não lembro. Um mês e meio, sei lá. E você não fez nada? Tem que ir ao médico, Hamilton, ver o que é isso. Nossa, Rosângela, mas que exagero. Um carocinho de nada. Deve ser alguma espinha que encravou, logo some. Sabe, pessoa teimosa? Olha, o que eu fiz para convencer esse homem a ir até o postinho foi uma batalha. De repente podia não ser nada. Mas e se fosse? No fim ele fincou pé, falou que não ia, pelo menos não naquela semana. Disse que quando sobrasse um tempinho, quem sabe. E desse modo, o tempo foi passando e por conta da correria do dia a dia, até eu esqueci de cobrá-lo. Foi mais ou menos depois de um mês e meio que eu fui lembrar de tocar no assunto de novo. Ele estava todo animado, pois passaríamos o feriado prolongado na chácara de um amigo dele do escritório. Foi só aí que eu lembrei daquele episódio e perguntei: antes que eu me esqueça, Milton, por acaso você foi ao médico para ver aquele caroço no teu pescoço? Falei aquilo e levei a mão ao rosto dele, debaixo do queixo. E no que estiquei o dedo, levei até um susto. Já não era mais aquele carocinho de tempos atrás. Parecia até que tinha duplicado de tamanho. Deus do céu, Hamilton. Olha só o tamanho que está isso. Você precisa ir no médico, Hamilton, ver o que é isso de uma vez por todas. Por mim, eu o arrastaria a um consultório naquele mesmo instante. Até porque fiquei muito preocupado. Meu Deus, em menos de 2 meses, aquilo que era só um carocinho bem pequeno, estava agora com o dobro do tamanho. Ele precisava ver o que era aquilo. Só que mais uma vez ele nem ligou. Pelo amor de Deus, Rosângela, que conversa. Olha, eu não quero nem ouvir falar de médico essa semana. Pelo amor de Deus, mulher, me deixa aproveitar o feriado. Tô querendo pescar, andar a cavalo, tomar banho de rio. Semana que vem eu prometo que faço um check-up completo. Tá bom assim? Que outro remédio? Tive de concordar, até porque não tinha outra alternativa. Meu marido sempre foi muito teimoso. E o fato é que, apesar daquela minha preocupação, foi realmente um feriado maravilhoso que passamos naquela chácara. Um lugar bonito demais. Um verdadeiro pedacinho de paraíso. A gente tirou tantas fotos. Eu acho que nunca tinha visto meu marido tão feliz. Ele realmente aproveitou aqueles 3 dias que passamos na chácara como se fosse um tempo especial. E realmente foi. Devo admitir que a gente estava mesmo precisando de uns dias assim, em contato com a natureza, com o verde, respirando ar puro. Valeu a pena o passeio. Assim como tinha prometido, na semana seguinte, ele acabou indo fazer a consulta. Fez também alguns exames que o médico pediu, até que veio o veredito. E o veredito não podia ser pior. Desgraçadamente, como eu tanto temia, meu marido estava com um tumor e precisaria fazer sessões de rádio e quimioterapia. Eu sabia,
Sabe, parece que eu tive um pressentimento. Aquilo não era coisa boa. Desde o primeiro instante, quando era só um carocinho, quando eu passei o dedo ali debaixo do queixo do meu marido, eu tive aquele pressentimento ruim. E depois então, quando aquilo cresceu, ficou com praticamente o dobro do tamanho, eu fiquei com o coração na mão. Olha, foi um verdadeiro baque. Pegou todo mundo de surpresa, até porque ele não tinha nenhum histórico de câncer na família. Além disso, não fumava, não bebia, mantinha uma alimentação relativamente saudável. É o tipo de situação que a gente acha que nunca vai enfrentar. E quando acontece, deixa todo mundo sem saber como reagir. Olha, a doença abalou tanto esse homem que ele chegou a emagrecer 4,5 quilos em 2 semanas apenas. Então, logo começou o tratamento, a primeira coisa que ele fez foi raspar a cabeça. Dava uma pena, porque o meu marido sempre foi tão vaidoso, sempre se orgulhou tanto daquele cabelo. Às vezes eu ficava prestando atenção nele, sentadinho no sofá, olhando a televisão. E me dava uma vontade tão grande de chorar. Me cortava o coração vê-lo naquele estado. Ele sempre foi tão forte, tão saudável. Às vezes eu ficava lembrando do dia em que tínhamos nos conhecido. Foi um momento tão especial. Foi por acaso, embora para a gente, tanto para mim quanto para ele, foi como se estivéssemos predestinados um para o outro. Um dia, liguei para minha irmã, só que troquei o último número e a ligação acabou caindo justamente no telefone do Hamilton. A gente até riu da situação. Eu pedi desculpas pelo engano, só que quando fui desligar, ele falou: "Não, peraí, não desliga. Eu gostei tanto da tua voz. Posso saber o teu nome?" Aí deu no que deu. Ficamos ali conversando, ele me elogiando sem sequer me conhecer, dizendo que eu tinha uma voz linda. Depois passamos a nos falar com mais frequência, até que acabamos marcando um encontro. Na verdade, eu acho que me apaixonei antes mesmo de saber que rosto ele tinha. De maneiras que não foi pela aparência. Acho que foi pela voz. Se bem que, quando o conheci, olha, meu corpo todo tremeu. Eu acho que ele era mais bonito do que eu estava imaginando. Só a sua voz já me fazia sentir tão bem. E se ainda houvesse dúvida, quando vi ali diante de mim, esta dúvida teria caído por terra. Eu achei o Hamilton tão lindo. Eu já imaginava que ele fosse bonito, mas superou a minha expectativa. Lembro das primeiras palavras que ele me disse quando ficamos cara a cara. "Nossa, como você é linda." Aliás, exatamente do jeito como eu te imaginei. Nas nossas conversas por telefone, é claro que já tínhamos conversado muitas vezes sobre nossas características físicas, de modo que, mais ou menos, a gente sabia como o outro era, ou já imaginava. Só que uma coisa é imaginar, na teoria. Outra, bem diferente, é ver a pessoa de perto. Mas o que mais me encantou mesmo nele foi o jeito. Eu acho que o jeito e a voz. Já naquele primeiro encontro, ele fez tudo para me agradar. Desde o começo foi assim. E a gente ouve muito falar que o homem, quando conhece a mulher e se interessa, ele age exatamente dessa forma. Só que depois, com o tempo, acaba
entrando no outro ritmo, vamos dizer assim. E aí acaba esquecendo aquela gentileza do começo, aquela coisa de agradar a mulher. Só que o Hamilton não. Ele foi gentil desde o primeiro momento. Mas não se esqueceu da gentileza com o tempo. Continuou exatamente do mesmo jeito. Nosso primeiro beijo aconteceu exatamente naquele primeiro dia. Eu senti que tinha finalmente encontrado o homem dos meus sonhos. Aquele ao lado de quem eu queria passar o resto da minha vida. Por isso agora aquele aperto no coração. Aquela vontade de chorar. Quando eu olhava para ele naquele estado. A cabeça raspadinha. Magrinho. Desanimado. A verdade é que, mesmo tentando ser otimista, eu precisava encarar a realidade. Meu marido estava com câncer. E havia, sim, um risco terrível. Meu Deus, eu não queria nem imaginar o que seria de mim se o Hamilton me deixasse. Depois da primeira fase de tratamento, ele voltou a fazer novos exames para ver se o tumor tinha desaparecido. Ou pelo menos regredido. Só que em vez disso, o médico acabou descobrindo outras coisas. Coitado do meu marido. Ele esperando por uma possível cura. Pelo menos uma regressão da doença. E, no entanto, voltou daquele hospital ainda mais desanimado. O efeito psicológico foi tão devastador que ele começou a definhar já naqueles primeiros dias. Tem muita gente que diz que o meu marido desistiu de viver. Mas eu sei que não foi isso. Até porque ele continuou com o tratamento exatamente do jeito que o médico tinha recomendado. Só que ao descobrir que, além de o tumor não ter desaparecido por completo, ainda tinha se espalhado para outras regiões do corpo, isso deixou abalado demais. Um dia, acordei de manhãzinha e chamei por ele, como sempre fazia. Era sempre eu que levantava primeiro. Só que nesse dia, ele não respondeu. Toquei assim no seu braço e percebi que o seu corpo estava estranhamente rígido. Meu coração quase parou de bater. Porque não precisou muito para eu me dar conta de que meu marido estava morto. Foi o pior momento que já passei. Apesar de tudo, eu tinha fé. Apesar de saber que essa doença é maldita, eu não esperava perdê-lo assim. Muito menos em tão pouco tempo. Pelo menos me restou o consolo de saber que ele se foi enquanto dormia. Tomara a Deus que não tenha sentido nenhuma dor. Juro, eu daria metade dos dias que me restam, se isso pudesse trazer o meu marido de volta. Foi difícil demais encarar a vida depois que ele se foi. Eu saía para a rua para trabalhar. E aí me dava conta de que, apesar do Hamilton ter partido, a vida não tinha parado. Tudo continuava igual. As pessoas continuavam vivendo, rindo, se movendo. Parecia um contrassenso para mim, mas, apesar de tudo, o mundo não tinha parado. A minha vida tem sido viver de lembranças. Eu sinto saudade de tudo o que vivemos juntos, dos momentos mais insignificantes. Aquele feriado que passamos na chácara do amigo dele, por exemplo. Foi a última vez que eu realmente vi o meu marido feliz.
Ele estava tão sorridente, tão animado. Parecia uma criança. Foi a última vez porque, depois que voltamos daquele passeio, questão de dias, descobrimos que ele estava com aquela doença maldita. As fotos e vídeos que fizemos naquele feriado, eu os guardo como um tesouro. Meu marido parecia um menino de tão feliz. Tem uma cena que eu gravei enquanto ele pescava e que sempre me faz chorar quando eu assisto. Eu choro, só que vou lá e assisto de novo. Ele ali, na beira do tanque, distraído, quando de repente fisgou um peixe. Ele estava tão distraído na hora que levou um susto e quase caiu dentro d'água. Eu ali filmando tudo. Foi tão engraçado. Foi tão gostoso. Aquele passeio foi o último momento de verdadeira felicidade que eu vivi. É tão bom recordar. Olhar para o meu marido naquela cena, todo animado, todo feliz. Ele tão bonito, tão saudável. Aquele cabelão que ele tinha e do qual ele tinha tanto orgulho. Porque depois disso, começou o tratamento. Teve que raspar a cabeça. Eu choro quando olho essas fotografias. Mas eu sinto como se ele não tivesse partido. É uma coisa que me faz sofrer e ao mesmo tempo me faz feliz. É difícil de entender, mas é exatamente assim que eu me sinto. Eu sinto como se ele ainda estivesse aqui comigo, exatamente como antes de descobrir que estava com câncer. É assim que eu prefiro lembrar dele. Forte, saudável, feliz, bem-humorado. É assim que quero lembrar do meu marido pelo resto da minha vida. Como naquele dia em que nos encontramos pela primeira vez. Parece que ainda ouço a sua voz. Nossa, como você é linda. Aliás, exatamente do jeito como eu te imaginei. Eu me pergunto se essa minha carta vai chegar de algum modo até você, Hamilton. Será que daí de onde você se encontra, você vai ouvir as palavras desta mulher que, apesar do tempo já passado, continua pensando em você e te amando? Parece que foi ontem que nos conhecemos. E, no entanto, já está quase completando os 6 anos que te perdi. Te perdi, mas sinto como se você continuasse aqui do meu lado, segurando a minha mão, acariciando o meu rosto, me dando forças para continuar esta minha vida triste, que perdeu completamente a graça depois que você se foi. Sabe, eu tenho uma amiga. Você conheceu? A Lourdes. Ela tem uma estranha teoria. Ela acha que essa vida que a gente vive não é a definitiva. Ela acha que esta vida é apenas um ensaio, uma preparação para a vida verdadeira. Eu sempre achei a Lourdes meio visionária e essa teoria dela meio absurda. Só que eu não posso negar. Nos últimos tempos eu tenho torcido tanto para que ela tenha razão. Quem sabe seja verdade. Quem sabe essa vida que vivemos tenha sido apenas um ensaio para a nossa vida definitiva. Tomara mesmo que seja, porque se for assim, quem sabe a gente tem outra chance, Hamilton. E quem sabe nosso novo primeiro encontro nesta nova vida seja como o primeiro desta vida. Se você quer saber,
eu vou me apaixonar por você novamente já no primeiro olhar. Aliás, antes disso, só de escutar a tua voz. E as nossas almas finalmente vão poder estar juntas outra vez. Porque é para isso que as almas gêmeas vêm ao mundo. Para se encontrar, para se pertencerem.